Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Questão de Mérito. Hoje nós estamos recebendo aqui a Luísa Mendonça, nossa parceira de sempre. Luísa, obrigado. Tô super feliz. Bora. Hoje só nós dois, com um bate-papo que vai ter duas partes, gente. O tema do nosso encontro são as soft skills, né? Alguns chamam de essential skills, outros falam em power skills, mas essencialmente aquelas habilidades que transcendem, né, a nossa formação técnica e que são também muito importantes, estão muito ligadas ao campo comportamental também, né? E eu e a Luísa vamos fazer um bate-papo da importância dessas habilidades para o advogado. Eu falei com a Luísa que a pergunta que ia... Gente, eu não apresentei a Luísa porque eu imagino que você já conheça, ela já esteve aqui e tal, mas vou apresentar de novo por segurança, né? A Luísa é advogada, das melhores que eu conheço. Ela é professora de pós-graduação, tem o próprio escritório. Isso. Então a Luísa, tudo isso que a gente vai conversar dessas habilidades hoje comportamentais, a Luísa vive na realidade prática dela, porque ela é sócia, dona do escritório. Então ela gere o escritório, ela cuida do marketing, né, Luísa? Exatamente. En- Tudo. Então são Eu sou tudo. tudo. Tem o podcast dela, Isso. né? Como é que chama o seu podcast? Muito além da advocacia. Encerrou agora a primeira Primeira temporada. temporada. Muito além da advocacia. Sensacional. Isso. Eu participei com ela de um episódio falando de Bowie, Isso. né? Bowie e direito. Olha que Exatamente. sensacional. Então, nós dois somos dois advogados, donos dos seus escritórios, com seus sócios, que vivem esses desafios de perceber que a advocacia ela exige mais do que a formação técnica de excelência. Além, ela exige além. Né? Então hoje essa conversa, eu falei com a Luísa que eu queria iniciar a nossa conversa com uma pergunta que ela vai nortear todo o nosso bate-papo na parte 1 e na parte 2, Isso. que é o seguinte, Luísa: o que faz um advogado? Então, vamos lá. Vamos começar do início, né, Bruno? Primeiramente, eu acho que é basilar a gente pensar que dentre mais de 1 milhão de advogados que existem nesse país, o primeiro quesito que faz um advogado é a capacitação naquilo que ele se propõe a fazer, né? Então ele tem que estar, né, correndo atrás, ele tem que correr atrás de especializações, de capacitação, de cursos ali dentro da área de especialização dele. Como você falou, isso aí é o feijão com Esse é o arroz. feijão com arroz. E eu falo mais, eu acho que ainda não é qualquer especialização, porque nós estamos vivendo uma época, né, em que as narrativas são facilmente construídas para a gente achar que tudo é uma especialização. Então, não. É uma especialização em lugares sérios, lugares coerentes, né, que você vai sair dali com uma bagagem robusta daquela matéria, Não daquela pode ser sua uma área. grande revisão da graduação, né? Não pode. E também não pode ser, gente, live, entendeu? A pessoa fala, tô estudando por live. Não é assim. A capacitação, ela exige investimento nosso. E não existe nenhuma pós-graduação, nenhum mestrado, doutorado, que você não vai investir, né, uma quantia considerável, uma boa graduação, uma boa pós, uma boa, né, uma boa especialização. Você não vai investir menos. Você vai ter que entender que você vai ter que gastar. Em tempo, inclusive. Exato. Né? Eu penso, Luísa, que uma das grandes funções de uma pós-graduação é nos ajudar a aprender a pensar. Exato. Porque você passa a graduação desbravando um novo terreno e tentando, assim, entender muitas das regras, sobretudo dogmáticas daquele novo terreno. Então, você tem ali diante de você um sistema chamado processo civil, processo penal. Você fica tentando aprender os inputs desse processo, desse procedimento. Como que eu peço as coisas que eu quero, né? Quando você se forma, você já foi bombardeado por informação na faculdade, né? E tentou assimilar o máximo daquilo. Agora você precisa entender o que fazer com isso, né? Como separar informações,
como ler informações, qualificar informações, como se orientar. Eu acho que a pós é uma oportunidade de amadurecimento profissional muito grande. Com certeza. A primeira pós que eu fiz, inclusive, foi com você. Ah, é? Direito Civil Contemporâneo. Ah, foi a primeira. E é muito interessante você falar isso, Bruno, por quê? Porque você me ensinou o que seria teoria geral de direitos fundamentais, pelo TPDINO e tudo mais. Na faculdade, você passa por isso como se fosse algo mais uma matéria, sendo que a base do direito civil contemporâneo são os direitos fundamentais, né? Sim. Essa ótica constitucionalista do direito civil, desse direito não patrimonialista, né? Que está vendo mais a, a dignidade da pessoa humana, que está mais atento a isso. Então, não foi, né, na escola, na faculdade que a gente aprende isso. É dentro de uma pós-graduação que você começa a pensar instrumentos para a sua advocacia também, formas de aplicação dessas matérias na advocacia. Depois que eu fiz a pós com você, eu acho que todas as minhas petições têm sobre violação de direitos fundamentais, e aí eu falo que é um rol exemplificativo, e que dentro desse rol o meu cliente está se sentindo lesado por conta disso e disso. Quer dizer, isso é a pós, isso não é a graduação. Então, você se capacitar, é o feijão com arroz, né, Bruninho? Então, a primeira parte da resposta à pergunta, o que faz um advogado, a primeira coisa, ele se capacita porque ele vai receber o desafio de um cliente para cuidar. Exato. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, e tinha uma pedra no meio do caminho, como diria o Drummond. Então, a gente começa na advocacia a entender, né, junto com essa capacitação e tudo mais, que a gente precisa ser além. Mas porque a própria advocacia, ela vai nos exigindo ali no curso, né? Essa mudança, essa pedra, ela vai colocando pedras e você tem que entender e compreender tudo aquilo. Então, eu sempre falo, gestão, por exemplo, de escritório é uma das ferramentas que você tem que saber, mas você tem que saber também sobre psicanálise, comportamento humano, porque você está lidando com seres humanos. Sim. E além disso, você tem que saber sobre comunicação, sobre oratória, porque afinal, como que você vai chegar perante um juiz, por exemplo? Eu não falo nem em relação ao cliente, porque a sua relação entre advogado e cliente, muitas vezes é uma relação mais subjetiva. O cliente está ali te contando um problema, ele se abre, ele se expõe, então você pode desarmar também, a depender do cliente, e conversar de uma forma mais limpa, uma linguagem menos formal, menos robusta. Juridiquês. Isso. Mas perante o magistrado, perante o tribunal, a gente ainda tem que sustentar, a gente Você tem que que gastar todo o seu despachar. latim. E Claro. tem que despachar com criatividade. Eu sempre penso que algumas características das crianças devem ser reproduzidas por nós adultos, né? A criatividade e a comunicação são uma delas. As crianças são muito criativas e são muito comunicativas. É a gente que vai crescendo e vai perdendo algumas dessas habilidades. Então, para a gente chegar aonde a gente quer na advocacia, a gente tem que começar a entender que outras matérias que não têm a ver com a advocacia, né, essas que eu falei, mas também marketing jurídico, né, e outras matérias também. Quando a gente vai fazer um contrato, por exemplo, para um cliente, a gente tem que entender o negócio do cliente, né, saber como que funciona para a gente colocar no papel. Não é simplesmente, eu vou colocar o preço, qualificar as partes. Não, você tem que entender a fundo ali aquela relação jurídica. Então, tudo isso, a própria advocacia vai nos demandando mais conhecimentos. Parece que, assim, você chega e fala assim, eu vou ter o meu laptop aqui, uma internet, um cafezinho, tá tudo certo. Só que não. Só que aí você vai entendendo que, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu também tenho que investir em outras áreas para eu... Né, para eu prosperar. Para eu prosperar, para eu me colocar dentro do mercado como alguém diferenciado e não como uma pessoa que só é advogado, né? Eu adorei a metáfora das pedras no caminho. É isso aí. As pedras são as oportunidades que, se eu enfrentar positivamente, me proporcionam
esse progresso. Exato. E assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Bruno? Se tiver medo, vai com medo mesmo, entendeu? Os obstáculos, eles existem, as pedras existem, mas servem para a gente ser mais forte, para a gente se entregar cada vez mais. A gente está aqui nesse mundo, gente, para evoluir. Para evoluir. Não tem profissional que cresça sem dor e não tem profissional que não tenha desafios. O que muda de um para o outro é a forma como ele encara esses desafios. Se ele usa o desafio e paralisa, ou se ele usa esse desafio para crescer. Exato. Que o Taleb chama de antifragilidade, né? Que é um conceito muito legal. Você cresce ao enfrentar os problemas que surgem para você. Você muda, você se adapta. Quando você estava na faculdade pensando em montar seu escritório, você não tinha ideia da miríade de desafios que você ia ter. Essas pedras vão surgindo e é ali que você vai entendendo o que você precisa para, de fato, ser um grande advogado. Agora, é muito interessante você ter falado isso, porque quando eu estava na faculdade, e é bom para a gente falar, né, para quem está nos ouvindo e está na graduação, eu me sentia, Bruno, muito acuada. Assim, eu tinha medo e o medo me paralisava. Eu acho que é natural de quem tem, às vezes, 20 anos, 21. Você está muito novo, você está aprendendo tanta coisa complexa ali e, ao mesmo tempo, com medo. Será que eu fiz isso? Será que está certo a minha escolha? Né? Você tem uma série de questionamentos existenciais. E eu sempre admirava as mulheres que tinham 34, 35 anos, que já estavam lá cuidando dos seus filhos e trabalhando e prosperando. E aí hoje eu estou com esses 34, aí eu falo, gente, tá vendo aquela menina que tinha medo? Tá aqui fazendo as coisas. Naquela posição que ela tanto admirava. Então, assim, tem a ver também, a advocacia, ela exige maturidade também. Você vai aprendendo, você primeiro sai da graduação, aí você ou monta seu escritório, ou vai trabalhar no escritório de outra pessoa, e aí você vai entendendo as dinâmicas, você vai vendo onde está errado, onde está certo, e aí você vai entendendo o seu próprio modelo de negócio, e aquilo que te dá medo, você fala assim, não, nada me dá medo, eu vou pro mundo, eu preciso caminhar. Se der medo, ele é energia, ele é combustível para eu me empenhar ainda mais. Exato. Né? Exatamente. E aí, Luísa, continuando a nossa pergunta, o que faz um advogado, né? Eu acredito que o advogado, ele busca resolver problemas. Eu acho que, né, qualquer profissional, na sua essência, ele busca fazer isso. Óbvio que de formas diferentes, né? Um advogado, ele tem uma particularidade muito grande, que é a impossibilidade de garantir um resultado para o seu cliente. Exato. Óbvio que você vai se esforçar, vai dar o seu máximo, mas não depende só de você o resultado, por exemplo, de um processo judicial. Né? Então, você é responsável por cumprir os prazos, por ser diligente, etc. Mas não é porque necessariamente o cliente perdeu aquele processo que você falhou na sua função, de forma alguma. Mas exige uma inteligência emocional enorme de você lidar com isso. O cliente precisa entender essa relação de confiança e que a sua obrigação é de meio. E aí, quando a gente pensa em resolução de problemas, é muito importante a gente entender o mundo que a gente vive hoje, né? Quando a gente olha para trás, até meados aí do século XX, talvez, o desafio à informação, o acesso à informação era um grande desafio. Né? As pessoas estudavam por enciclopédias. Se você queria uma jurisprudência, você tinha que ir numa biblioteca, pegar um repositório, um livro de jurisprudência e achar a sua jurisprudência. Nossa. Não existia Google, não existia... Né? E aí... Era muito interessante você ter profissionais que eram verdadeiras enciclopédias ambulantes, sabiam tudo de um determinado assunto, né? Eram os hiper especialistas. Só que essa virada de metade de século, né, a segunda metade do século XX para cá, traz para o mundo uma verdadeira revolução no acesso à informação. Eu lembro de uma capa da revista Time, acho que 2006, que ela falava assim, a personalidade do ano é você. E aí era uma matéria sobre o YouTube. E a forma como ele ia amplificar ainda mais esse processo de democratização da produção da informação. Sim. E hoje, o grande desafio já não é o acesso à informação. Quando o cliente chega no nosso escritório, ele já vem para uma segunda opinião. Porque a primeira ele já pegou lá no Google. Sim. Ele já tem uma ideia muito maior do que está acontecendo com ele. E a mesma coisa com os nossos alunos.
o nosso aluno em sala de aula, ele tem na mão dele um smartphone que traz para ele um mundo de informações, ele tem acesso a livros com muito mais facilidade. Então, eu lembro do Russell, do Bertrand Russell, quando ele fala assim, cada vez mais é menos preciso um professor para mera transmissão de informação. Exato. E ele está corretíssimo. A função do professor não pode ser essa. Não pode se limitar a transmitir informação que está num livro. Assim como um advogado também não pode se limitar a ser um acumulador puramente de conteúdo. Exato. Por quê? Porque os desafios do século XXI, cada vez mais complexos, eles não são resolvidos tão somente pela hiperespecialização, pelo acúmulo de informação. É preciso realmente que eu transcenda a minha formação técnica, que tem que ser de excelência, e eu consiga desenvolver essas outras habilidades que a gente tanto está falando aqui. Habilidade de escrita clara, né? Habilidade de comunicação e persuasão. Eu tenho que me comunicar com clareza tanto com o meu cliente quanto com o juiz. Mas como a gente colocou aqui, de modos ainda assim diferentes, as clarezas são diferentes. E também analisar o perfil de cada pessoa. Por isso que eu falei de comportamento, né, Bruno? Comportamento. Porque vai ter um juiz que vai se apresentar mais legalista. Então, ele não vai querer que você floreie o pavão. Entendeu? Ele vai querer que você seja mais objetivo. Sim. Agora, se você percebe o comportamento daquele outro juiz como uma pessoa mais subjetiva, mais abstrata, que gosta mais, por exemplo, de arte, de outros tipos de conteúdo, por que não você, né, não pode explorar isso nas suas petições? Eu já tive recurso que eu comecei citando Schopenhauer. Exatamente. Exato. Para trazer uma visão de que todo mundo tem suas dores e a gente tem que ter uma visão empática da dor do outro, né? Exato. Então, assim, essa mudança de paradigma, ela traz para nós o desafio de entender o seguinte, é preciso, alguns falam em profissional em Y, né? É preciso verticalizar a formação técnica, as hard skills, mas é preciso ampliar o nosso rol de conhecimentos, a nossa área de conhecimentos mais amplos, né? De conhecimentos além do direito, quer dizer, para que eu tenha noções de psicologia, de economia, de política, de escrita, de design, de marketing, ainda mais se eu for o dono do meu escritório. Com certeza. Porque o dono do escritório ele não pode simplesmente ficar atrás da mesa dele esperando que o cliente magicamente chegue. Bruninho, eu cheguei nessa conclusão tem pouco tempo, vou te confessar. Essa jornada da advocacia, ela vai te mudando e você vai entendendo por que você tem algumas aptidões e por que não usá-la na advocacia. Legal. Então, por exemplo, eu comecei a entender que o que meu cliente, que é um empresário, um pequeno e médio empresário, ele busca no meu escritório, não é necessariamente uma solução jurídica. O que ele busca é que eu seja um braço para o negócio dele, mais um braço. Ele não quer que eu fale para ele que o artigo tal fala sobre isso e que ele está impedido de fazer isso. Que a súmula tal, né? Ele não está interessado nisso. Ele é um empresário. Lá no escritório, por exemplo, a gente tem muitos empresários jovens. Ele está interessado que eu resolva os problemas do dia a dia dele. E quais são os problemas do dia a dia do dono da padaria? Ele quer um parceiro, ele não quer um cara para ficar falando não para ele, né? Exato. O dono do restaurante, um produtor de eventos. Quais são esses problemas? Gente, o problema do empresário, ele pode ser, por exemplo, do uso do celular da empresa. O pessoal está usando muito celular e está comprometendo ali o ambiente. Ou então, por exemplo, o uso do escaninho. Ou então ele está tendo um problema de som por conta do vizinho. O vizinho está se sentindo incomodado, ele quer ter uma abertura com essa pessoa e conversar. Perceba que ainda não são problemas jurídicos, né? São problemas sociais, de convivência entre as pessoas. Só que o advogado, eu como advogado dessas empresas, eu vou lá e faço um termo de uso, eu vou lá e explico para os trabalhadores do meu cliente como que é que usa o celular, quando que não pode usar, principalmente quando se trata dentro de ambientes que exigem uma higiene, né? Então, você tem que tomar cuidado, isso justifica pela função pública daquele negócio. Então, tudo isso a gente vai explicando
e vai mostrando para o cliente que você não é aquele advogado da década de 50. Você é um parceiro dele. Você é um né? parceiro, É, você é um parceiro interessante. de negócio. E mais, você é aquele advogado que traz um outro cliente seu para conhecer esse cliente, para os dois fazerem parcerias também, porque eles têm visões próximas, eles podem ser parceiros eventualmente em um outro negócio. Então você é aquela pessoa que pode conectar, além de tudo, outros clientes. Então, eu acho que essa visão de que a advocacia litigiosa, a advocacia do processo, ela já não compensa mais que o que esse mundo contemporâneo está nos exigindo, é essa advocacia moderna, criativa, que não tem mais a ver com direito, tem mais a ver com expertise de vida, com E Luísa, análise. a gente precisa quebrar paradigma. É isso que você está dizendo, é perfeito. O advogado que ficar pensando que toda solução para os problemas do cliente dele é ajuizar uma ação, sempre, ele vai ter dificuldade. Nossa, Ele vai ter total. dificuldade. Então, eu lembro de um cliente que chegou para mim porque ele pegou um empréstimo grande, empresário, e não estava conseguindo pagar. Ia chegar a próxima parcela, ele não ia conseguir pagar ela toda. Ele procurou o banco dele e propôs uma renegociação, eles foram inflexíveis. E ele veio conversar comigo para ver o que podia fazer. Judicialmente, quase nada. Não era uma situação de juros abusivos, nada Revisional, disso. Uma revisional. Mas eu virei para ele e falei assim, por que você não faz uma portabilidade desse crédito? Por que você não procura um outro banco? E eu tinha contato com um gerente, inclusive, que era cliente meu. Aí, Falei assim, olha, eu faço essa ponte para você, vê com ele se ele faz para você. Ele falou, o que é portabilidade? Eu falei, olha, é você pegar a sua dívida e levar para o outro banco. O banco que aceita ela, ele paga a sua dívida originária, ele compra ela, ele vai ter ali desconto dos juros, etc. E você termina de pagar com ele, com a taxa dele. E na hora que você fizer isso, primeiro, o seu banco anterior vai aceitar negociar, porque ele não vai querer perder. Mas se ele não negociar, você tem um outro banco que vai ter mais facilidade para negociar, para você levar a dívida para lá, né? Para você pagar juros para ele. Uma construção, tá vendo? Estratégica de um parceiro do negócio que não pressupõe um processo judicial. É assim que o advogado cada vez mais tem que pensar. Ele tem que pensar de forma muito criativa, fora da caixa mesmo, né? Com certeza. E você trouxe olha para você ver, você trouxe uma solução que não é jurídica e você acrescentou uma outra pessoa, você conectou uma outra pessoa ao seu cliente. Essas duas pessoas sairão satisfeitas com você e certamente vão lembrar do seu escritório. Sim. Em algum problema. E vão entender assim, olha, o Bruno não foi lá e ajuizou uma ação. E aí que eu não ia conseguir nada. Não ia dar em nada, eu ia gastar mais, embolar tudo. Ele não me enganou, né? Ele foi honesto. Caso dele não cabia. Exatamente. Então, assim, essa visão dessa jornada da advocacia como uma quebra de paradigmas realmente é muito importante, né, Bruno? Da gente entender que não dá mais para a gente entender o direito como essa forma muito sólida. Muito ensimesmada. Ensimesmada. Né? Assim, eu estudei processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Então, tudo eu resolvo com processo. Exato. E se meu cliente quer um termo que não tem nada a ver, eu vou dar esse termo. Não tem nada a ver com direito, mas a gente vai passar isso, a gente vai fazer o melhor do nosso trabalho. Por quê? Porque isso ajuda na dinâmica da empresa dele. E o que me importa é a dinâmica. Ele tá lá com aquele empréstimo, eu analisei, não tem juro abusivo, não tem nada. Ainda assim eu vou ajuizar uma ação? Exato. Mas é para ganhar tempo. Não pode ser assim, gente. Não. Assim, né? Isso não é um argumento, isso não é... Exato, não é crível, né? Não, né? E aí vejam que interessante, né? Como que a gente está discutindo várias coisas sem ter falado de um único artigo do Código de Processo aqui, né? Óbvio, nós temos várias ações, tem a nossa atuação contenciosa, mas o que a gente está mostrando é que existe vida além do processo. Com certeza. Nossa, né? Pelo amor de Deus, né? Porque eu sempre falo que o seguinte, dentro das áreas, por exemplo, menos sensíveis, que é tributário, né? São áreas mais objetivas, realmente, ou não é binário a coisa, praticamente. Aí tudo bem. E olhe lá, né? E olhe lá. E o direito, assim, eu dentro da minha, né? Da minha não
não sabedoria de tributário, que ficou lá no 9º período da faculdade, mas eu vejo uma área mais objetiva. Agora, dentro das áreas que a gente trabalha, que é direito contratual, negocial, direito das famílias, Tem gente, muita você está lidando discussão. com o ser humano e que tem interesses muitas vezes comuns, mas não tem um diálogo possível. Então, o E você não advogado tem que pode entrar. pretender fatiar o ser humano e criar formulazinhas e leis universais para ética, para Exato. comportamento. Isso não é possível. Exato. Então a gente tem que ser essa pessoa que chega não só na empresa, porque aqui a gente está falando de advocacia empresarial, mas também em relação à pessoa física. A gente tem que chegar e sermos objetivos, mostrarmos para eles que estamos ali, né, que a gente está ali para o cliente, mas que, olha, é essa via que você tem certeza que você quer ir nela? Porque assim, eu estou te falando como advogados, a via judicial, a via litigiosa não é o melhor caminho. E não é. A gente sabe que não é. Nem sempre vai ser o melhor caminho. Só tem, não tem vezes assim que ela é inevitável, não tem inevitável. outro caminho. É porque aí você já tentou negociar, você já Fez tentou de tudo todas que as podia, formas. não- Mas eu sempre penso o seguinte, que negociação tem a ver o seguinte, se as partes estão aptas a negociar, significa que elas têm um interesse, pelo menos minimamente comum. Claro. Agora, elas vão ter uma resistência em um outro ponto. Isso significa que uma ou outra vai ter que ceder. E a gente, como advogado, vai ter que conseguir ali ficar no meio entre pessoas e tentar chegar a esse bem comum para todos, né, Bruno? Eu acho que isso é muito importante. Eu, no início da minha carreira, Luiz, 2014 ou 15, eu fiz um curso de mediação de conflitos. Ah, que legal. E eu uso ele, assim, as técnicas que eu aprendi lá, eu uso, assim, todo dia. Todo dia. Porque é isso, é você entender que as pessoas têm posições, eu quero isso, eu quero aquilo. As posições normalmente são incompatíveis. Sim. Né? Se os dois querem essa caneta, essa caneca, só um vai poder ter. Só que você começa a perceber que por trás dessas posições há interesses. E é isso que importa. Exato. O interesse é a oportunidade que ela está vendo, o medo que ela está sentindo, o prejuízo que ela quer evitar. E aí, quando você trabalha interesse, você tira a parte daquele rigor da posição e ela começa a ver que há outras possibilidades para satisfazer o interesse dela. E às vezes você até consegue achar uma solução que é ganha-ganha, que é boa para os dois, ninguém tem que ceder tudo em prol do outro. Mas, mais uma vez, pressupõe você ter ferramenta, pressupõe você ter um interesse de além. Não estou dizendo que você vai ter que fazer outras graduações, óbvio que não. Mas estou dizendo que você vai ter que ampliar um pouquinho o seu leque de interesses. Fazer um curso ali, ler. Exato. Exatamente. E hoje, a maioria dos advogados que eu admiro, quando eu olho o currículo deles ou vou conversar com eles, todos eles transcenderam sua área. Por exemplo, a Thaís. Thaís fez um curso em São Paulo, a minha sócia, né? Thaís fez um curso em São Paulo de engenharia de dados, engenharia jurídica, uma coisa assim. Você fez um curso de gestão, né? Oratória também. Né? Eu me admiro, né? Mas você eu fiz um curso de storytelling. Tem que se admirar. Né? Fiz curso de oratória. O Bruno Nóbrega, que Legal sabe design. muito de visual law. Né? Então, você vê que os advogados que já estão olhando mais lá para frente e antecipando essas mudanças, todos eles estão buscando essas complementações para além da sua formação técnica de excelência. Né? E tem uma coisa que eu acho muito legal, mas eu vou deixar então para a parte 2, que são os diálogos menos óbvios. Porque você dialogar com o marketing, você dialogar com a gestão, você dialogar com a escrita, faz parte do pressuposto, jogo. Exato. Mas quando a gente fala assim que lê poesia, que lê literatura, que assiste filme, que isso é óbvio, depende do filme, né? Que isso também é uma forma de melhorar como advogado, aí já são links menos óbvios, mas super potentes. Total. Né? E aí eu quero abrir justamente a parte 2 desse bate-papo para a gente expandir e entender por que a gente insiste tanto aqui nisso. Leia, e leia coisas que não são propriamente jurídicas, e leia coisas que são, assim, como eu falei, ficção, literatura, porque ali é a essência humana. E você falou isso hoje aqui. Nós lidamos com pessoas. Quanto mais eu
eu entender um pouquinho essa complexidade humana, mais eu melhoro aqui na hora de me relacionar, né, com outros seres humanos. Então, na parte 2, vamos puxar esse gancho dos links menos óbvios. Combinado. Mas igualmente potentes, né? Isso aí. Então tá bom. Então, obrigado por essa primeira parte, Luísa. Obrigada, Bruno. Obrigado, pessoal. Nós nos vemos daqui a pouquinho na parte 2.